Olá, boa noite, seja bem-vindo ao debate eleitoral. Estamos na cidade de Quelimane, é a capital da província da Zambésia, no centro do país. É uma cidade que foi criada na primeira leva de autarquias deste país. Em 1998 foi nessa altura em que Quelimane tornou-se uma autarquia. Já passaram por aqui os três maiores partidos de Moçambique, assim como foi em Nampula. Passaram por aqui a Frelimo, a Renamo, aliás, a ordem é a Frelimo, o MDM e agora a Renamo. Há uma particularidade. A Renamo, aliás, do MDM para a Renamo só mudou o partido porque o edil esse continua o mesmo. É Manuel de Araújo, que saiu do MDM para a Renamo. Está aqui conosco para debater. É o segundo edil que aceita sentar-se para ouvir e também falar do futuro. Além dele está cá Bruno Dramus, ele que concorre pela lista do Movimento Democrático de Moçambique. Ele é o cabeça de lista e é com ele que vamos compreender qual é o futuro, além de Manuel de Araújo. Bruno Dramus também chama a atenção porque a chegada, muito antes de irmos ao ar, recusou-se a apertar a mão de Manuel de Araújo. E agora vamos dar aqui uma quebra do protocolo. Normalmente o programa Debate Eleitoral começa com 3 minutos para informarmos ou então para termos a sensibilidade dos nossos cabeças de lista sobre aquilo que pensam ser os 3 maiores problemas e as 3 maiores soluções que pretendem implementar. Não será o caso, vamos começar por explicar por que é que aconteceu o que aconteceu. Vou começar por si, Bruno Dramus, e vou pedir ao Manuel de Araújo para que passe o microfone aqui ao seu colega. Bruno Dramus, bem-vindo ao debate eleitoral. À chegada, o cabeça de lista da Renamo tentou apertar a sua mão. Por que recusou-se? Eu estou a sair do trabalho político e peguei muita gente, peguei muitas coisas e como existem muitas doenças relacionadas com as mãos, então não poderia transmitir tudo que eu peguei ao meu colega de painel. Nada demais? Nada demais. Ora bem, Manuel de Araújo, vou pedir que passe o microfone. Como é que recebeu esta reação e principalmente agora ouvindo o esclarecimento que consta que ainda não tinha tido? Bom, em primeiro lugar quero cumprimentar os munícipes da minha cidade, da cidade que eu amo, que é a cidade de Quelimane. Bom, nesse caso, eu estou preocupado, porque essa mesma mão que ele diz que está suja, portanto não podia apertar, está a pegar este micro. Então ele está a perigar a minha saúde por estarmos a partilhar este micro. Portanto, agora, eu gostaria que a STV resolvesse esse problema. Eu quero ter um micro meu e ele vai ter um micro dele, porque se a mão dele está suja, não pode pegar um micro e passar para outro. Se ele está tão preocupado com o meu bem-estar. Portanto, Manuel de Araújo, eu deixo de segurar este micro porque está sujo, porque as mãos dele estão sujas. Eu pensei, porque é assim, quando uma mão está suja, há 2 hipóteses. Nós estamos aqui na Universidade Católica de Moçambique. Eu dou aulas aqui, na Universidade Católica de Moçambique. Há casas de banho, e lá tem sabão e tem gel. 2, eu como candidato não saio de casa sem gel. Portanto, eu tenho que usar o gel. Se eu não tivesse o gel, podia ter um pedido. Eu tenho gel de sobra, podia ir emprestar. Agora, eu estou preocupado porque a minha saúde está em perigo. O seu tempo está a mesma razão pela qual ele não quis apertar a minha mão para proteger a minha saúde, eu agradeço isso. Muito obrigado, meu irmão. Mas agora ele está a pegar no micro, então. Manuel de Araújo, o micro vai transmitir os tais micróbios a mim. É que eu estou preocupado com a minha saúde. Percebo a sua preocupação. Obrigado. Mas o tempo já começa a apertar-nos e temos que ir para aspectos daquilo que são os vossos projetos. Em primeiro lugar. Temos que resolver o problema da saúde, para depois... Porque, não, desculpa, o debate não pode ser mais importante que a minha saúde. Pois. Porque eu tenho família, eu tenho os munícipes de Quelimane que esperam de mim. Agora, se me transmitem doenças num programa destes, vamos ter que resolver este problema. Peço um intervalo, vamos resolver o problema e depois avançamos. Ou então, arranjem-me um lenço. Aliás, eu devo ter aqui um lenço porque eu não posso... Essa é uma solução. Muito obrigado, Manuel de Araújo. Muito obrigado pela solução que arranja por nós. Nestas alturas, na programação da STV não existe um momento, um espaço para fazermos um intervalo e teremos que ir mesmo com o mesmo microfone, como aliás tem sido o hábito desde que abandonamos os estúdios centrais da STV. Na beira,
em Nampula e agora em Quelimane usamos o mesmo microfone por opção e também por uma questão de melhor qualidade técnica. Vamos agora passar para aquilo que é o normal do programa Debate Eleitoral. Termos o espaço de ouvirmos aquilo que eles pensam sobre as cidades ou então as autarquias a que se propõem a governar. Serão 3 minutos cronometrados. O telespectador vai ver, mas eu também estarei cá a controlar para que ninguém possa ceder. Este tempo é inflexível. É das poucas coisas que a STV tem inflexíveis. Eu vou começar por si. Queremos que identifique os 3 maiores problemas que existem em Quelimane e que pretende resolver e como é que pretende fazer isso. Tem 3 minutos e que o tempo começa a contar agora. Sim, muito obrigado, STV. Dizer aos munícipes que o primeiro problema é a infraestrutura, depois temos a mobilidade pública e depois temos o abastecimento de água. Pois. E como é que pretende resolver estes 3 problemas? Quando estamos a falar de mobilidade pública, estamos a falar das vias de acesso, estradas, principalmente as que ligam da zona urbana, do interior, até as estradas asfaltadas. Do jeito que elas estão hoje, nós pensamos que primeiro vamos fazer o nivelamento da faixa de rodagem com solos de empréstimo e este processo vai ser efetuado com base nos caminhões do município e com as senhoras que vão fazer o trabalho com enxada de cabo curto, para poder nivelar as estradas. Depois, quando estamos a falar de infraestruturas, estamos a falar de construção de mercados não existentes e reabilitação dos já existentes. Aí estamos a falar de também por casas sanitários com água. E estamos a falar também de iluminação pública. Os mercados todos estarão iluminados e as vias de acesso também estarão iluminadas para garantir segurança para os munícipes que vão se movimentar e também prolongar o horário dentro dos mercados das pessoas que fazem o seu comércio dentro do mercado. Então, estamos a dizer que estes projetos são projetos imediatos e são projetos a serem concretizados dentro da autarquia de Quelimane. Pois, muito obrigado. Manuel de Araújo, peço que receba o microfone e, como disse, tem aí o seu gelo. Obrigado pela sua compreensão em relação àquilo que é o método que a STV escolheu para este debate eleitoral. Tem também o mesmo tempo de 3 minutos para falar dos 3 maiores problemas e das 3 soluções. Antes, se me permitir, eu queria tranquilizar a minha família, a minha mulher que está a ver esse programa, de que já resolvemos o problema da transmissão da doença e aos municípios de Quelimane, portanto, que já não corre perigo, porque arranjei, portanto, mandei buscar o gel, já. Cada vez que ele me passar, vou desinfetar. O microfone, vou desinfetar e depois vou pegar com um lenço. Portanto, eu penso que o problema de transmissão de doenças do meu colega, para mim, está minimizado. Pois. Obrigado. O tempo continua a contar, Manuel de Araújo. Os 3 maiores problemas e as soluções. Portanto, há 3 problemas fundamentais na cidade de Quelimane. Concordo com o Dramus, é o problema de infraestruturas. O segundo é o problema de abastecimento de água. E o terceiro problema é habitação e emprego para os jovens e mulheres. Pois. E as soluções? Soluções. Primeiro, a questão de infraestruturas. É aquilo que nós estamos a fazer. Portanto, nunca houve nenhum município da cidade de Quelimane que construiu tantas estradas do centro da cidade ou para a periferia. Portanto, são mais de 13 a 14 estradas que nós construímos ao longo destes mandatos. Em segundo lugar, nós construímos também outro tipo de infraestruturas que são sanitários públicos. Porque Quelimane faz muito calor e o calor é úmido. E temos taxistas, que é o terceiro problema que eu gostaria de apresentar aqui, para além da questão da habitação. Ora, para a habitação, a cidade de Quelimane está congestionada. Porque um estudo que nós fizemos com a Universidade Nova de Lisboa diz-nos que
2.000 pessoas novas, jovens, entram na cidade todos os meses. E isso está a sobrelotar. Nós submetemos um documento ao Ministério da Administração Estatal para que o limite do município de Quelimane seja estendido para coincidir com o limite do distrito de Quelimane. Isso iria nos dar mais espaço para podermos construir a tal habitação para o jovem. Porque o jovem de Quelimane não tem espaço para poder construir uma habitação condigna. Pois, muito obrigado. Vamos agora abrir o segundo momento para este debate eleitoral. São mais 3 minutos para os cabeças de lista da RNAMO e do MDM darem maiores explicações em relação àquilo que identificaram como sendo os maiores problemas. Vou voltar aqui ao Bruno Dramunce, vou pedir que devolva o microfone. Bruno, fala de infraestrutura, mobilidade e vias de acesso, mas e fala das respectivas soluções. A nível de planificação, como é que pretende fazer esta resolução dos 3 problemas? Qual é a prioridade? Por onde é que vai começar a resolver cada um dos problemas? Mais uma vez, muito obrigado. Dizer que nós, como MDM, vamos começar pela infraestrutura, que é a reabilitação e construção dos mercados. Em simultâneo, vamos construir os sanitários dentro do mercado e com água. Porque é nesses mercados onde o município de Quelimane vai ter maiores receitas para poder efetuar ou realizar os outros projetos. Nós acreditamos que o agente econômico, os vendedores dos mercados, com a contribuição da senha, diariamente, quando estiver no ambiente condigno, seguro, ele vai ter a probabilidade de poder contribuir para as receitas do município. E estas receitas vamos devolver ao próprio município. Ou contribuinte. Dizemos o seguinte: dar de César o que é de César. E daí, com também o prolongamento do horário no mercado, aí a capacidade de colheita das receitas do mercado vai aumentar. E daí vamos atacar as estradas, com base na estratégia de empregabilidade das senhoras, e vão fazer um trabalho principalmente no final do dia, depois de largar das machambas, nas tardes. O caminhão entorna os solos na hora normal e eles começam a fazer o seu trabalho com empoderamento dos líderes, os nossos secretários, os nossos delegados do bairro. O trabalho vai ser efetuado. E a partir daí vamos fazer vamos atacar a componente de transporte público, porque Quelimane hoje não se vê nenhum transporte público. Já temos as estradas mais ou menos em condições e vamos fornecer os primeiros transportes públicos. E vamos começar, os primeiros machibos vão circular a partir da terminal da Shoprite, entrando pelo pavé do Avenida França e vão prosseguindo até na Eduardo Mondlane. Os outros vão entrando da parte do Torone, aqui no Campo do Janeiro, vão entrando até no Sangarveira e assim vão cruzando lá para o interior, que é no Namunho. O outro vai a Namunho passando pelo Padeiro, o outro vai a Namunho passando pela zona do Sangarveira, Hospital Central. Muito obrigado. Pois, muito obrigado. Manuel de Araújo, vou a si agora e tenho 2 perguntas, na verdade. Para si, a primeira é esta que fiz a Dramunce, que está relacionada à questão da planificação, e a segunda tem a ver com uma curiosidade. Gostava de ouvir a sua apreciação ou avaliação à qualidade das estradas que diz ter construído aqui em Quelimane. As 2 perguntas em 3 minutos, por favor. Portanto, a primeira? Planificação. Prioridades. Prioridades. Pois. Bom, para nós, a questão de infraestruturas é crucial. E nós temos isso como prioridade número 1. Infraestrutura e mobilidade urbana. Por quê? Porque para mim uma cidade é definida como um local onde pessoas e bens se movimentam. Se não se movimentarem pessoas e bens, pode ter um outro nome, mas não é cidade. Então nós
temos estado já a construir, como eu disse, construímos mais estradas neste tempo do que aquilo que foi feito desde 1975 pela Frelimo. Isso podemos provar por A mais B. Segundo lugar, a ideia de colocar meios de transporte ou autocarros para circularem dentro da cidade de Quelimane já foi testada e falhou. Pio Matos tentou, da Frelimo. Eu próprio tentei. E os próprios empregados, portanto, os donos dos autocarros, dizem que não é rentável ter um sistema de transporte dentro da cidade de Quelimane. Teria que haver um subsídio. A pergunta que faço é, de onde viria esse subsídio? Qual é a fonte de subsídio? Porque não é rentável dentro de circular. Foi por isso que os carros, o município de Quelimane tem uma empresa municipal dos transportes públicos, que foi criado, eu encontrei, herdei no tempo do Pio Matos. Nós mantivemos essa empresa. Só que essa empresa, quando eu tomei posse, os autocarros estavam entregues ao município da Beira. Então nós fomos buscar esses autocarros, recebemos a gestão e a solução que tivemos para rentabilizar-nos era que esses autocarros faziam uma parte do trajeto dentro da cidade, mas para serem rentáveis tivemos que esticar um pouco para Zalala, para fazem Quelimane, Zalala, Quelimane, e para Niquadala, Quelimane, Niquadala, Quelimane. Agora, a solução que poderia era também colocarmos mais autocarros que pudessem fazer Quelimane, Namacurra, Quelimane, Mucuba, Quelimane, Milange, Quelimane, Gurua, Quelimane, Nampula, e quando a estrada estiver boa, queremos fazer Quelimane, Chimoio, Quelimane, Beira. Portanto, esta é a visão que nós temos para a empresa municipal dos transportes públicos da cidade de Quelimane. A outra preocupação que eu coloquei aqui é o problema do emprego. Ora, quando nós falamos do emprego, não estamos a falar dos jovens, porque muitas vezes os jovens percebem mal. Quando falamos, vamos criar empregos. Eles pensam que os jovens vão trabalhar no município. Se eu pegar todos os jovens e meter no município, o município vai ter a falência. Ora, em economia, nós falamos do melhoramento do ambiente de negócios, para que o investimento, quer nacional, quer estrangeiro, possa vir a Quelimane para criar empresas. São essas empresas, é o setor privado. O nosso parceiro estratégico é o setor privado. Então é o setor privado que vai investir e vai criar os tais empregos que a nossa juventude precisa. Pois, Manuel de Araújo, muito obrigado. O seu tempo ficou esgotado, embora não tenha respondido à minha pergunta, mas o relógio ainda vai acertar outra vez. Por exemplo, agora vamos ter 2 minutos. Os 2 minutos são para responder a mais uma pergunta. É uma pergunta de praxe aqui no debate eleitoral. São 2 minutos para dizerem-nos como é que pensam em financiar os projetos de que estiveram aqui a falar. Como é que pensa que vai financiar estes projetos? E há uma particularidade para estes cabeças de lista, para este debate eleitoral, é que já começaram a fazer a campanha eleitoral. É o único debate eleitoral que realizamos neste período. E isto dá-nos até um pouco mais de base, de conhecimento prévio sobre aquilo que dizem, o que já disseram. Por exemplo, disse ontem que o financiamento para os seus projetos poderá ser mobilizado ao mais alto nível do Partido Movimento Democrático de Moçambique. Pode explicar isto? O que é que significa o envolvimento da liderança de um partido na gestão do município? Bom, são 2 minutos. Eu vou falar de hoje, não vou falar de ontem. Eu acabei de dizer que neste processo nós vamos contar com as contribuições dos munícipes. Todos os munícipes pagam taxas. E essas taxas nós vamos ter uma gestão transparente para devolver ao César o que é de César. O que quer dizer com isso? As contribuições que os munícipes efetuam devem voltar para o seu município a partir daquilo que são os nossos manifestos. Estamos a falar de infraestruturas de mercado, vamos construir mercado, vamos fornecer água, vamos fornecer segurança nos mercados com iluminação. Todos os projetos que nós dissemos, a base vão ser as contribuições. Eu digo, as senhas. Então, se não chegar, nós vamos recorrer aos parceiros. Nós, como MDM, não vamos concorrer essas eleições a esperar só de donativos. Então, temos a base de contribuição dos munícipes. É isso que nós vamos fazer. Muito obrigado. Pois, obrigado. Manuel de Araújo, o relógio vai acertar mais 2 minutos para si, para falar desta questão da provisão dos recursos financeiros para
a implementação dos projetos que tem em manga para os próximos 5 anos, mas, se quiser, pode responder a pergunta que não respondeu na última ronda, que é, gostava de ouvir a sua avaliação em relação à qualidade das estradas que diz ter construído aqui em Quelimane. É primordial e é prioritário para este momento responder à questão da provisão dos recursos financeiros. Bom, quanto aos financiamentos, eu sou professor, dou aqui na Universidade Católica uma cadeira chamada Economia Local. Portanto, ensino como é que se financia e como é que funciona uma economia local, como uma autarquia, um distrito e outros órgãos autônomos. Ora, em teoria econômica, há duas fontes de financiamento. Ou financiamento interno ou financiamento externo. Não há um terceiro. Portanto, uma é a base tributária e a outra, portanto, são as parcerias externas, que é o que nós temos vindo a fazer. Há financiamentos que nós fazemos, uma vez que, eu queria lembrar ao meu colega que nós os dois somos partidos da oposição. E eu tenho documentos que tenho ali na pasta que posso mostrar, que vêm do Ministério das Finanças, em que o diretor provincial das Finanças da Zambésia diz que de agosto até cá não sabe quando é que vão fazer as transferências do governo central para a capital. Esqueceram das transferências do governo central. Somos da oposição e não há transferência. Então temos que contar com financiamento externo. Ou, se calhar, às vezes, dentro do financiamento. Mas é difícil ir buscar dinheiro à banca. Porque para ir pedir um empréstimo à banca para fazer investimentos de vulto, precisamos da autorização do Ministério das Finanças, que nunca vai receber porque é da oposição. Então, a saída está nas parcerias internacionais, que é aquilo que nós temos vindo a fazer. Temos, neste momento, 8 protocolos de cooperação com municípios. Especialmente, comecei com Portugal, mas já temos alguns, tanto como no município de Braga, município de Mafra, município de Cantanhede, município de Coimbra, município de Leiria e um que eu já tinha encontrado, que é o município de Setúbal. Para além disso, temos o Estado, tanto com esses municípios, nós convidamos investidores de lá que queiram investir cá, mas também já levamos investidores aqui de Quelimane, e não só da Zambésia, para vários países. Já fomos ao Malau, já fomos a Portugal, etc., que é para incentivar essas parcerias entre empresários, quer de lá como de capital. Temos que sonhar é bom, mas a base tributária é muito pequena, porque os nossos empresários não têm assim tanto dinheiro para contribuir. Obrigado. O tempo está esgotado para este momento, mas não está esgotado para o próximo. O próximo momento vai ter 1 minuto para cada um dos cabeças de lista, e este minuto é para que façam-se perguntas um ao outro. Bruno Dramusse pode fazer questões a Manuel de Araújo, e Manuel de Araújo pode fazer perguntas a si. O seu momento de pergunta tem 1 minuto e para a resposta tem 2 minutos. Para a pergunta, Manuel de Araújo também vai ter 1 minuto e para a resposta a cada lado serão 2 minutos. Vamos começar por si e acertando o relógio 1 minuto. O relógio começa a contar agora. Eu queria saber do meu colega de painel, sendo um primeiro edil, se não for o único em Quelimane, na província de Zambésia, em Moçambique, que, sem despedir os seus eleitores, saiu de um partido para o outro. Como é que ele achou que tenha deixado aqueles que o confiaram para conduzir os destinos do partido em que ele esteve? Pois, muito obrigado. O microfone vai para o seu colega. Manuel de Araújo tem 2 minutos. Gostava que começasse a responder assim que eu desse a palavra por uma questão de gestão de tempo e também do cronômetro lá a nível de aquilo que é visto pelo telespectador. São 2 minutos para responder a esta pergunta que é colocada relacionada à sua migração do Movimento Democrático de Moçambique para Renamo. Bom, eu saí de consciência tranquila e os munícipes de Quelimane saíram do MDM e vieram para Renamo. Portanto, estivemos em sintonia com os munícipes da cidade de Quelimane. E a prova disso é de que, quando eu era presidente do município de Quelimane, pelo MDM, nós tínhamos 26 membros na Assembleia Municipal. Quando saí do MDM para Renamo, o MDM caiu de 26 membros para 1. O Listano é o único membro da Assembleia Municipal que o MDM tem. E a Renamo, que tinha 0 membros do Conselho na Assembleia Municipal, saiu de 0 para 26. Portanto, levei
os munícipes para não. Portanto, houve uma sintonia, não era preciso despedir, porque estávamos em sintonia. Eles compreenderam a razão porque que eu mudei. E uma das razões porque eu mudei de partido foi a forma como a direção do MDM geriu o conflito com Mahmoud Amurane, que levou à morte de um dos meus melhores amigos, Mahmoud Amurane, entre outras. Mas essa foi a principal. Depois da morte do Mahmoud Amurane, eu já não me sentia à vontade de estar no MDM. Portanto, os munícipes de Quelimane compreenderam isso. Eu conversei com eles, conversei com várias pessoas, religiosos, antes de eu sair. Portanto, eu expliquei como é que eu me sentia e muitos deles deram-me conforto e garantiram: onde tu fores, escolhe onde tu fores. Onde tu fores, nós viramos contigo. E a prova material é de que o MDM saiu de 26 membros da Assembleia Municipal para 1. E Arnamo saiu de 0 para 26. Portanto, eu estou tranquilo quanto a isto. Pois, Ronaldo Araújo, acertamos agora o relógio, 1 minuto para si, para fazer pergunta ou perguntas ao seu colega. São 60 segundos. Bom, eu gostaria de perceber como é que o meu colega de painel iria reconstruir infraestruturas a contar apenas, ou principalmente, não foi apenas, com os recursos dos mercados. Eu quero lhe dar uma base. Do mercado central, nós colhemos por dia volta de 3 milhões de meticais. O mercado do Brandão anda à volta de 2 milhões. O mercado do Aquima, 1,5 milhão. E aí por diante. Mas, por exemplo, a cidade não são só mercados. Ele diz que vai pegar nesse dinheiro, vai colocar só nos mercados. Não é assim que se gera uma cidade, nem uma casa. Não é por fonte. Recolhem essas receitas, vão para o tesouro e depois redistribuem-se. Por exemplo, tu tens necessidades como aquilo que nós estamos a fazer agora. Construir estradas. Era para ser uma pergunta de 1 minuto, o tempo já ficou esgotado. Como é que tu vais construir estradas se não usares o dinheiro dos mercados? Terá que passar o microfone. Como é que vais construir bibliotecas se não usares uma parte do dinheiro dos mercados? A ideia é boa, mas é muito utópica. Pois. Bruno Dramuso tem 2 minutos para responder a esta pergunta do seu colega, que está relacionada com a forma que entende que poderá fazer o financiamento, sobretudo, dos seus projetos. Tem 2 minutos. Eu não queria falar tanto de mim. Primeiro explicar ao meu colega que eu não estou a entrar nessa corrida como curioso. Primeiro, conheço, ou estou há 15 anos na área da construção civil. E sou gestor da minha empresa. E também dizer que sou técnico de planificação e orçamentação. E também dizer que parte dos projetos que ele está a dizer, do município, eu é que elaborei. As bibliotecas, eu sei a fonte onde vieram. Então, estou a dizer que com os fundos bem geridos, as contribuições dos municípios bem geridas, nós sim vamos reconstruir a cidade de Quelimane. E vocês estão aqui ao dever. Pois, muito obrigado, meus caros. Agora vamos a um novo momento, um momento em que não seremos nós, nem serão eles a fazer as perguntas, mas serão aqueles a quem se destina a sua governação. Portanto, em teoria, qualquer um dos dois pode ser edil, ou então qualquer uma das 6 candidaturas pode atingir esta façanha. Vamos ver aquilo que esta vez foi as ruas de Quelimane colher em termos das preocupações dos munícipes de Quelimane. Há perguntas, mas há simplesmente preocupações. Vamos ver, logo a seguir teremos 5 minutos para cada um deles para responder a estas preocupações. Em primeiro lugar, queria saber a quem for a ganhar na cidade de Quelimane, do que ele vai melhorar. Dizer que não basta só prometer porque está a caça-voto, mas tem que cumprir na totalidade. Sim, em termos de estradas, escolas técnicas profissionais. Também não é só escola só, mas sim tem que saber também empregar, porque temos falta de emprego. Se nós como jovens estamos aqui na estrada, não é por vontade nossa, temos certificado, mas não temos enquadramento. Vias de acesso é a principal questão que nós temos
nessa cidade. Está vendo? O resto, lixo, a parte de lixo. Está vendo? Até se pudesse, para mim, né? É um bocado assim. Se pudesse, podia mudar aquele espaço ali, aquela lixeira central, para mais lá à frente. Está vendo? Para termos outro método ali como podemos usar, porque aquilo pode se encher de outra maneira e a cidade crescer até, né? Sim. São as vias de acesso. As vias de acesso têm que ser muito mais melhoradas. A cidade também, a limpeza da cidade, os lixos têm que ser removidos. Para mim, as maiores preocupações para o município de Quelimane é o assunto de água. A água e as estradas. Esses são dois pontos que eu coloco como desafio para o próximo presidente que vai ser eleito. Ora bem, vimos estas respostas, terão 5 minutos. Algumas das preocupações, na verdade, já foram abordadas aqui pelos cabeças de lista, mas naturalmente é mais um espaço para que possam desenvolver. Nestes 5 minutos podem responder a estas preocupações, mas também fazer as últimas considerações ou então a última comunicação ao seu eleitorado. Eles têm a vantagem ou desvantagem, não sei como é que eles mesmos classificam isso, de fazerem ou participarem deste debate eleitoral quando a campanha eleitoral já começou. Vou agora começar por si, uma vez mais, Bruno Dramusse. Ouviu as preocupações, parte delas já vinham nos seus Big Three, ou então nos 3 maiores problemas. Gostava de que usasse estes 5 minutos para responder às preocupações dos munícipes, mas também para fazer a última comunicação ou as últimas considerações. Como estava a dizer, a maior parte das questões levantadas pelos munícipes nós já escutamos. Antes de nós partirmos para esta fase, o que nós fizemos foi contactar os munícipes, colher as sensibilidades e auscultar os seus problemas. Por isso que, como vê, as nossas prioridades são quase a coincidir com aqueles aqui apresentaram. E nós acreditamos que quando o MDM ganhar, não vamos encontrar nenhum fundo. Numa primeira fase, para a gestão dos resíduos sólidos ou urbanos, vamos trabalhar com as pessoas ao nível local. Neste momento existem pessoas nos bairros que têm carinhas de roda vulgo chova, estão a fazer esse trabalho a título voluntário. E nós vamos potenciar estas pessoas para poder-nos ajudar a remover os resíduos sólidos, até onde o caminhão pode chegar e dali movimentar para a lixeira municipal. Enquanto isso, água. Nós visitamos muitos bairros. Os bairros, na primeira fase nós tínhamos o projeto de tanques elevados para dar pressão à água. Mas quando fomos visitando, auscultando, vimos que existem bairros que a FUPAG até hoje ainda não conseguiu canalizar a tubagem. Então, nós mudamos da estratégia. Como nós queremos governar e tranquilizar o município para mais tempo, não queremos fazer projetos a curto prazo, vamos pôr furos de água. Os furos de água vão funcionar em sistema de série. E, se nós percebemos, a cidade de Quelimane é alimentada com furos de água que vem de Nicoadalo. Por que não vamos pôr furos de água aqui? Se o FIPAG não consegue abranger. Então vamos fornecer água a partir de furos de água. Pois, tem ainda algum tempo para fazer uma comunicação aos dizer o seguinte, que do jeito que as estradas estão hoje, segundo a experiência que eu disse, não estamos em condições de lançar um concurso. Vai nos sair muito caro mesmo. Então, por isso que logo da primeira, vamos tentar nivelar a plataforma com solos de empréstimo. E enquanto vai se compactar, temos algum tempo para lançar o concurso, e esse concurso vai sair 3 vezes barato em relação a quando lançarmos agora. E neste momento, aproveitar dizer aos munícipes que votem no MDM. Votando no MDM, está a votar na mudança, no desenvolvimento da cidade de Quelimane, na concretização dos vossos sonhos. Vão ter um cabeça de lista que nunca vai vos abandonar. Se o contrato dele terminar com o MDM, vai voltar para casa, não vai saltar para nenhum outro partido.
porque eu não estou em condições, eu amo o meu povo, eu amo os meus vizinhos, não vou deixar as pessoas que me confiaram do MDM me votaram, porque eu não vou ser edil ou governar Quelimane por iniciativa própria, não vou fazer isso, eu vos garanto. Eu vou sentar em casa e não vou para nenhum outro partido, eu vos garanto. Porque quem muda de nome uma vez, vai mudar sempre. Não tenham essa fé, votem nos projetos, não votem na pessoa, votem no MDM, vão ter escolas comunitárias, vão ter clínicas comunitárias. Esses são projetos concretos. E vamos trazer machibombos, vamos pôr a cidade de Quelimane ao alto nível. E esta cidade vai ser bonita, vai ter uma beleza e vocês vão gostar da cidade que vocês vos viu nascer. Muito obrigado. Pois, muito obrigado. Manuel de Araújo tem agora também uns 5 minutos para responder às mesmas preocupações apresentadas pelos munícipes de Quelimane, mas também para fazer as últimas considerações. São 5 minutos, Manuel. Bom, em primeiro lugar, agradecer aos munícipes que emprestaram o seu tempo para contribuir para a construção da democracia na cidade de Quelimane. Primeiro, o problema das vias de acesso. Uma das vias de acesso, eu tenho dito, Deus construiu o mundo em 7 dias. Mas ele, sendo Deus, podia ter construído num dia. Portanto, para dizer que nós já estamos a resolver este problema. Estamos a construir as vias de acesso de acordo com os recursos que nós conseguimos. Uns são recursos internos e outros são recursos externos. Portanto, o problema das vias de acesso, eu acho que tem uns dias contados, estamos a construir. Lançamos no dia 21 de agosto a primeira pedra para a avenida que vai sair do gabinete do governador, que antes era chamada Avenida do Maputo, e vai até ao Torrone Feio. Isso, o concurso já foi lançado, a empresa já ganhou o concurso, agora está, portanto, a preparar a sua maquinaria para que vai ser a melhor estrada da cidade de Quelimane desde a independência nacional, financiada em princípio, pelo Banco Mundial. Em segundo lugar, vamos também trabalhar a avenida que sai do Sangarivera, passa pelo Pompisque, até aquela avenida que vai para Zalala. Também vamos alcatroar a estrada que sai da Contamina até ao Lixo e a estrada que sai do mercado do Brandão até ao Andling. Portanto, esta é a fase imediata. Nós vamos poder trabalhar nestas. Mas temos uma segunda fase, que são as estradas. A estrada que sai do Centro de Saúde do Kualane, passa pelo 3º posto e vai até Anamoinho. E também a estrada que sai do Padeiro, vai até Anamoinho, faz um L e vai se juntar com a estrada de Zalal. No Manhaua, temos 2 estradas no nosso projeto. Para além dessas 2 estradas, uma é aquela que passa pela escola Eduardo Mondlane e a outra sai do Brandão, vai até ao Padeiro. Por último, a estrada que sai do Mercado da Faia para a Chuabudembe e a estrada prioritária, que é aquela que sai do Patrício Filhos, vai para Amadal. Portanto, este é o pacote de estradas que nós temos. Se conseguirmos mais dinheiro, vamos avançar. Vamos continuar, por exemplo, queremos alcatroar aquela estrada que sai depois do Benedito e vai até ao Mercado Manjante, que é para depois ligar com aquela que sai de Sangarivera, passa pelo Pompisque. Portanto, este é o nosso plano para as vias de acesso. Quanto ao problema da água, eu lamento, porque o meu colega disse que era construtor. Eu não sei como é que ele não conhece a noção de nível freado. Não sei se ele já se perguntou por que FIPAG sai daqui, vai buscar água em liquado. Aqui não dá para fazer furos. Nós já trouxemos várias empresas locais e até internacionais que vieram cá fazer estudos, que é para fazer furos. Quelimane, nós só podemos fazer poços. Se tu fizeres um furo, o que vai acontecer é que depois de 3, 4 meses, aquela água fica água salubre. A semana passada eu estive na Alemanha, foi o vice-ministro dos Recursos Minerais e Energia, foi o secretário permanente do Ministério da Indústria e Energia, a diretora nacional para mudanças climáticas, um representante do município da Beira. Fomos à Alemanha para estudar técnicas, ou para nos familiarizarmos com técnicas de, por exemplo, dessalinização da água. E visitamos algumas empresas que fazem isso.
neste momento, se nós quisermos fornecer água, temos que recorrer a isso. Infelizmente, a água que sai de Niquadala para cá não chega para abastecer a cidade de Climane. Tinham prometido de que, com a construção daquela estação de abastecimento da água, daquele tanque de Sampene, a água iria até Maquival. Mas, afinal de contas, a água não chega a certos locais. A minha mãe, por exemplo, que vive no Kualane, tem que acordar todos os dias entre as 4 e as 5 para poder ter água. Porque a água só sai entre as 4 e as 5. Mas uma das soluções que nós temos, e nós já temos um projeto para isso, que vamos submeter nos próximos dias à Assembleia Municipal, para a criação de uma empresa municipal de água e eletricidade. No tempo colonial, existia a SEMAI, que era Serviços Municipais de Água e Eletricidade. Era esse SEMAI que produzia, portanto, fazia a distribuição da água e da eletricidade. Portanto, com essa empresa vai poder buscar recursos, quer internos, quer externos, para poder, portanto, resolver esse problema da água. Através da construção, por exemplo, de bacias de retenção da água. Por quê? O projeto MCA, do Millennium Challenge Account, construiu um vale de drenagem que capta a água das chuvas, mas deita toda a água para o rio. Nós queremos aproveitar parte desta água. Pode não ser para beber, mas para lavar os nossos carros. Quero pedir a todos para que, de facto, votem na experiência, o tempo está esgotado. Na continuidade. Manuel de Araújo, o tempo está esgotado. No vosso filho e no vosso irmão, Manuel de Araújo. Eu teria mesmo de o cortar. Era suposto que o nosso debate convosco terminasse aqui, mas há uma questão que eu não poderia deixar de fora. A cidade de Climane, no início deste ano, teve o ciclone Fred. O ciclone Fred, assim como o Kenneth e o Idai, são a interface do impacto das mudanças climáticas que o país e o mundo estão a enfrentar. Não ouvimos explicações sobre aquilo que pensam em relação ao minorar do impacto das mudanças climáticas. Daí que vou dar 1 minuto a cada um para que possam explicar se é que tem algum plano em relação à vulnerabilidade que não só a cidade de Climane, como as outras têm ao impacto das mudanças climáticas. Vou pedir que tomem o microfone. Mas também, se recordar, por conta deste ciclone Fred, a cidade de Climane teve um surto muito forte de cólera. Tem 1 minuto para falar de algum projeto, se existir, em relação ao impacto das mudanças climáticas. Mais uma vez, muito obrigado. Dizer que quando nós falamos de fornecimento de água a todos os municípios, estamos mesmo a ver a questão das doenças hídricas. Uma delas é a cólera. Nós aqui em Quelimane já tínhamos terminado com a eclosão da cólera. Então, a cólera apareceu não só pela ocorrência do ciclone, mas sim porque a nossa cidade encontrava-se altamente suja. E isto ajudou muito a muita gente a ter o problema de cólera, porque as águas se interligaram e daí a população sofreu de cólera. Não é só pela ocorrência do ciclone. E quanto à questão climática ou as mudanças climáticas, é uma questão que vamos trabalhar com as universidades locais e estas vão nos ajudar a elaborar projetos. Nós, na nossa governação, não vamos apostar muito nas pesquisas de pessoas vindas do exterior. Por quê? As pesquisas feitas com pessoas vindas do exterior, elas precisam de um tradutor, tem custos elevados. Então vamos trabalhar com as universidades locais e elas vão nos trazer projetos concretos que vamos implementar sobre as mudanças climáticas. Pois, muito obrigado. Pode passar o microfone ao seu colega. Ao invés de usou 1 minuto e 19 segundos. É ao mesmo tempo que vamos acertar para Manuel de Araújo. Manuel de Araújo, a pergunta é a mesma. Se existe no seu manifesto algum capítulo que fala do impacto das mudanças climáticas e qual é o pensamento que eventualmente exista? Em primeiro lugar, dizer que o nosso manifesto vai ser o primeiro manifesto em Moçambique, o primeiro manifesto em Moçambique, baseado nos ODS das Nações Unidas. E um dos ODS exatamente tem a ver com as mudanças climáticas. Aliás, Climane é vice-presidente do ICLEI e é membro do Corpo Diretivo Global de uma organização
da maior organização dos presidentes do município que lidam com questões do meio ambiente. Portanto, participamos na semana antepassada, em Nairobi, na primeira conferência africana sobre mudanças climáticas. Participamos na COP, que é a maior reunião das Nações Unidas sobre mudanças climáticas. Portanto, o que nós temos como receita para isto, primeiro, é a educação. Nós criamos comitês locais de gestão de desastres naturais em todos, portanto, os nossos bairros. Educamos as pessoas como reagir. Se for a ver, o ciclone Fred entrou pela cidade de Climane, mas matou mais no Malawi do que em Climane. Por quê? Nós estávamos preparados. Nós já temos estruturas locais de gestão de calamidades e desastres naturais. Portanto, essas pessoas sabem como lidar. E nós vamos potenciar ainda mais. 2, a cidade de Climane sofre o problema da erosão. E porque as pessoas cortam mangás. Cortam mangás por quê? Porque são pobres. Porque não têm como construir casas e não têm o que cozinhar. Nós já temos 2 projetos para construir. Aliás, já construímos 10 casas de resiliência. O tempo está mesmo esgotado. Eu peço desculpas por não poder deixá-lo continuar com os 2 projetos. Ora, o debate eleitoral com os cabeças de lista da RENAMO e do MDM termina por aqui, mas não termina o programa. Até porque a seguir teremos a visão dos académicos aqui mesmo de Climane, que vão pensar, vão analisar a qualidade do debate, a qualidade das ideias que existem para o futuro de Climane, a sua executabilidade e, sendo também munícipes aqui de Climane, ver e também examinar se estes manifestos aqui apresentados de forma oral fazem jus àquilo que são as reais necessidades de Climane neste momento. Mas antes de irmos a esta análise, vamos observar um brevíssimo intervalo. Voltamos logo a seguir com os nossos analistas. Um deles é residente. Vai ver logo a seguir ao intervalo. Não saia daí. Até já. Ora viva, bem-vindo ao segundo bloco deste debate eleitoral que está a ser transmitido a partir da cidade de Climane, capital da província da Zambésia. Estamos no centro do país. Na primeira parte estivemos a ouvir as ideias do Movimento Democrático de Moçambique e também da RENAMO sobre os próximos 5 anos. É tudo no contexto das eleições autárquicas que vão ter lugar no próximo dia 11 de outubro em todas as 65 autarquias em Moçambique. Agora sim vamos à análise de pessoas que estudam. Ricardo Raboca é o nosso comendador residente às sextas-feiras, mas estando na sua cidade ele tinha que estar. Mas também contamos com a presença de Gaudêncio Material, ambos académicos, e com quem vamos fazer esta análise, primeiro, do debate que acabamos de assistir. Vou começar por você, professor Gaudêncio. Bem-vindo aqui ao debate eleitoral. Primeiro, o seu primeiro comentário em relação ao debate eleitoral que acabamos de acompanhar há instantes. Muito obrigado. Gostaria primeiro de cumprimentar a todos os telespectadores e agradecer à STV pelo convite formulado. Foi um debate à altura e no nível, digamos, equitativo entre os dois, na medida em que, inicialmente, os dois redundaram em apontar nos mesmos problemas. Portanto, apontaram para a infraestrutura, a mobilidade urbana, ainda que se tenham discordado num ponto, que é a questão de transporte urbano. Pois. Muito obrigado. Pois, debate equitativo. Professor Ricardo Raboca, vou pedir que passe o microfone. Também entende que foi um debate equitativo? Bom, muito obrigado. Permita-me saudar a C. Afonso Chavo e desejar-lhe boas-vindas à cidade de Climane. Também saúdo aos estimados telespectadores da STV Notícias e obrigado pela oportunidade que me é dada. Eu analiso este debate em 3 prismas. O primeiro tem que ver justamente com a natureza das próprias promessas, sobretudo a questão entre compromisso para com políticas específicas e promessas de natureza meramente retórica, que são muitas e que são de difícil cumprimento, tendo em conta as 3 dimensões: recursos financeiros, capital humano e o tempo que dura o mandato. A segunda dimensão do debate, que me pareceu interessante, mas problemático, tem que ver a distância entre as convicções pessoais do candidato, no caso vertente, do cabeça de lista, e as filosofias e identidades dos seus partidos políticos. Porque o que acontece muitas das vezes é que
os discursos e as promessas são baseadas naquilo que o partido eventualmente vai fazer. Mas esquecemos que temos à frente das listas um cabeça de lista, que mesmo em caso de cassação do mandato ou de perda do mandato, é sacrificado o cabeça de lista, não o partido. Então, há que ter convicções fortes. Portanto, o que o candidato, de facto, pensa em fazer, pensa em implementar ao longo do período que vai exercer o seu mandato. E, por fim, que é a riqueza temática. Me pareceu um debate muito pobre em termos de temas, sobretudo temas que mexem com as dinâmicas de governação local. Só para terminar, há um exemplo. Nos últimos tempos, os edis, os funcionários dos municípios, são clientes assíduos em tribunais, por questões de corrupção e de má utilização dos fundos. Então, eu queria ver os candidatos a abordarem temas dessa natureza, ou seja, como é que eles vão blindar os seus mandatos por forma a evitar esta questão de desvio de fundos e capitalizar esses fundos e investir em infraestruturas locais. Pois, professor Gaudêncio, o seu colega, o professor Ricardo, já tinha começado com a questão da execuibilidade destes projetos. Vemos, em geral, a infraestrutura, a mobilidade, vias de acesso e também a água, em algum momento, no topo das prioridades dos dois partidos que se fizeram presentes cá. Estes projetos, primeiro, entende que são realmente os problemas que apoquentam os cidadãos de Climane e depois são execuíveis, de acordo com o seu pensamento? Bom, em primeiro lugar, os problemas que eles levantam são problemas reais da cidade de Climane, mas não são os únicos problemas, nem os mais preocupantes do município de Climane. Em termos de execuibilidade desses projetos, há que também ter em conta aquilo que cada um dos cabeças de listas trouxe como estratégias para poder implementar os projetos que traz. Foi para mim, digamos, interessante ouvir dos valores que são colectados a nível dos mercados do município de Climane e ver até que ponto é que esses valores têm sido implementados na execução daquilo que são os projetos municipais. É interessante também questionar que na intervenção de um dos cabeças de listas, nomeadamente o Dramus, fez entender que no mandato em curso existe algum déficit de transparência em termos de gestão dos recursos, ou seja, dos valores colectados das várias taxas. Pois. E também me surpreendi com o silêncio do cabeça de lista que é o atual edil em relação a essa crítica indireta. Eu esperava ouvir uma resposta do edil, que é cabeça de lista também, em relação a esta provocação, tendo em conta os valores também que são avançados em termos de coleta de receitas. De maneiras que há aqui um grande desafio em termos de execuibilidade dos projetos que são levantados. Quer dizer que, em termos de receitas que são coletadas nos mercados e em outras fontes, se houver alguma racionalidade de uso desses fundos, então é possível que os projetos sejam... É possível que se faça mais do que se faz agora? É possível que se faça mais do que se faz agora. Pois. Professor Ricardo, vou assim para continuar com um pensamento que, na verdade, eu tinha começado, que foi um dos três prismas das quais analisou o debate eleitoral. A execuibilidade, mas também a cobertura dos Big Three que os cabeças de listas apresentaram aqui no debate eleitoral. São realmente os três maiores problemas que cada um apresentou, ou havia um outro problema que devia ter sido colocado no top 3? Bom, geralmente os problemas são esses. Questão da infraestrutura, questão da mobilidade urbana, questão do saneamento, da iluminação. Portanto, falaram três, mas dentro desses três colocaram outros problemas prementes que apoquentam a cidade de Climane. Mas a minha insistência é em termos de execuibilidade. Pois.
E, associado a isto, a economia política do próprio processo de descentralização. Sabemos nós que é uma descentralização centralizada. Portanto, é verdade que o município tem uma autonomia financeira, patrimonial, etc., etc., mas boa parte dos fundos que são usados para investir em infraestruturas dessa natureza vem do governo central, naturalmente, embora coletados ao nível local. Ora, nesse sentido, o município tem poucas margens de manobra para executar boa parte das suas tarefas. Porque muitas dessas tarefas, como dizia antes, não dependem só do município. Depende da articulação entre o município e os órgãos centrais do Estado. E muitas das vezes essa articulação é baseada numa competição entre eles e não numa comunicação saudável e, sobretudo, numa reação tempestiva por parte do governo central em canalizar aqueles fundos que os municípios devem investir em infraestruturas públicas. Então, pensar em infraestruturas como, por exemplo, clínicas comunitárias, digamos, alargar ou ampliar a construção dos mercados, me parece não execuível a curto prazo, porque os mandatos têm, naturalmente, tecnicamente falando, 4 anos. Porque o 5º ano é de campanha. Eleitoral. Não se fazem, portanto, grandes coisas, a não ser o lançamento de primeira pedra colar ou inauguração de uma infraestrutura que foi calculada justamente em função de um timing simplesmente para alimentar a questão da campanha. Então, me parece que tinham que se concentrar naqueles problemas que justamente o município tem condições de os resolver. A outra questão é as taxas e taxinhas, como dizia uma colega no outro debate, mostra que os municípios têm pouca margem fiscal. Mas isto não implica que o alargamento da base tributária, que se vem defendendo há muito tempo, sufoque os bolsos dos cidadãos. Mas também não deve colocar os municípios na dependência das taxas que vêm do mercado. É preciso que o município encontre outras formas de articulação com empresas que atuam dentro do raio autárquico. Mas, para o efeito, é preciso também criar condições de uma gestão transparente desses fundos. Porque há um problema-chave, premente, em quase todos os municípios. É que são municípios que têm empresas, mas, no entanto, essas empresas contribuem, canalizam os seus fundos para o Estado Central. Mas também ações de responsabilidade social, essas empresas fazem por elas próprias. Portanto, não canalizam os fundos aos municípios. Isto revela um problema de confiança. E para ganhar a confiança é preciso empreender uma gestão transparente dos fundos públicos, para, por via desta confiança, poder captar esses fundos e investir em prioridades ou em ações prioritárias que resolvam os problemas frequentes e do dia a dia dos municípios. Pois, professor Gaudêncio, tivemos aqui um debate, a dado momento tivemos de provocar um pouco em relação às mudanças climáticas, porque é um debate transversal, pelo menos a nível de Moçambique e vários países que estejam na costa africana. E a minha questão é, olhando para aquilo que foi a intervenção, o programa apresentado oralmente aqui, se eventualmente um dos dois tornar-se edil, o Manuel de Araújo, renovar, o Bruno Dramusse ganhar o mandato, que Quelimane é que se vai ter, não só em relação às mudanças climáticas, como a todos os problemas candentes de que estivemos aqui a falar e outros foram trazidos pelos munícipes? Bom, eu vou começar por aquela que foi a análise que o Raboco estava a fazer em relação à existência de mais problemas que poderiam ter sido levantados, nos quais os 2 cabeças de listas não se detiveram. Na verdade, os problemas que eles levantam e que, como dizia, coincidem, os dois giram à volta dos mesmos problemas, não são os únicos problemas que a cidade de Quelimane vive. Existem outros, como sejam os problemas de saneamento do meio. O problema de saneamento do meio foi um problema que apareceu pela sua insistência, e inclusive o problema
das mudanças climáticas também foi por si levantado. E isso, naturalmente, que levanta para nós alguma dúvida se este é um problema que é tido como importante nos manifestos eleitorais dos dois cabeças de lista, ou seja, dos partidos de que eles são cabeças de lista. Mas devia ser prioritária essa questão das mudanças climáticas? Eu penso que deveria ser prioritária, tendo em conta que as mudanças climáticas hoje são um assunto que preocupa, portanto, a todos os cantos, principalmente pela localização da cidade de Climane e por aquilo que temos vindo a acompanhar, que Moçambique e mais especialmente Climane há de sofrer os efeitos das mudanças climáticas com eventos como ciclones e outros, e aqui há uma necessidade de pensar em mecanismos que mitiguem os efeitos das mudanças climáticas, sob pena de que todos os outros projetos que são trazidos não tenham suporte, porque os eventos climáticos irão sempre destruir aquilo que se vai construir como projeto. Pois, professor Ricardo, a questão é mais ou menos a mesma, que é em relação ao projeto que se faz de Climane daqui a 5 anos, se eventualmente ou Manuel de Araújo renovar ou Bruno Dramusse ganhar o município de Climane. Que Climane é que se terá a avaliar pela apresentação oral e pública dos seus manifestos? Bom, a avaliar pelos manifestos, o Climane que vamos ter é sempre um Climane dos sonhos, né? É um Climane utópico. Mas o que nós temos hoje é o Climane real, que sofre, de facto, com os eventos extremos. E devo dizer que o grande calcanhar de Aquiles não está nos problemas, porque os problemas já estão identificados, né? Felizmente, a academia, nos últimos tempos em Moçambique, tem desenvolvido debates intensos sobre a questão das mudanças climáticas. Nós, quando vasculhamos, quando lemos a cartografia colonial, quando vamos nos arquivos históricos coloniais, esses problemas que a cidade de Climane apresenta hoje já haviam sido identificados há muito tempo. Mas o que nos falta é justamente investir nas soluções que vão sendo avançadas. E investir nas soluções passa necessariamente por articular as soluções e os mecanismos locais de fazer face a estes eventos extremos, que não são soluções de grande vulto, mas permitem-nos anteciparmos não só estes fenómenos, como também mitigar os seus efeitos. Mas, por outro, temos que ter, portanto, os mecanismos globais. E aqui é necessário uma ação enérgica, uma capacidade diplomática de mobilizar parcerias, de mobilizar fundos, por forma a investir nas soluções que já estão mapeadas, já estão identificadas. Sob pena de forma cíclica e constantemente, estarmos a discutir os mesmos problemas e transparecer que são novos, enquanto há muitos estão identificados, não só os problemas, como dizia, mas também as suas respectivas soluções. Pois, meus caros, quero levá-los agora a uma dimensão extra-Climane ou supra-Climane. A STV, neste período eleitoral, tomou esta iniciativa de ter um programa, um espaço de debate eleitoral, onde foram convidados todos, uns vieram, outros nem por isso. Mas não queremos avaliar ausências e presenças. Olhar desde o dia que a STV esteve a transmitir, sei que os dois acompanharam praticamente todos os debates, a avaliar pelo que se ouviu desde o início até hoje, como é que olham para a maturidade da apresentação dos programas dos candidatos ou dos cabeças de listas de Maputo até Nampula? Bom, por aquilo que nos foi dado a perceber e que os cabeças de listas ou representantes dos movimentos de cidadãos que também participaram nestes debates, devo dizer que foi interessante, não é? Pese embora eu continuo a insistir nesse ponto, foi difícil destrinçar as convicções pessoais dos cabeças de lista, porque se é cabeça de lista, é porque há alguma razão de ser. Há de ser, eventualmente, a pessoa que está mais preparada para, digamos, articular as necessidades das populações locais e o projeto que o partido tem, não só ao nível nacional, como também ao nível local.
Então, gostaria, como cidadão, de ouvir as convicções pessoais, porque, insisto, repito, quando for o momento de cassação do mandato, seja por incompetência ou por alguma outra razão, quem cai é o cabeça de lista, não é o partido. Tanto mais que os partidos blindaram-se, né, com uma lei que lhes permite que, dentro do leque daqueles que exatamente que estão na Assembleia Autárquica, possa ser elegível para edil ou para o presidente da autarquia. Pois. Então, é preciso investir nesse aspecto, nas convicções pessoais, sem, no entanto, deixar de lado a filosofia e a identidade partidária. Mas, por outro lado, também, a riqueza temática. Porque me parece que a preocupação central é com problemas que não só afetam o município, mas são problemas prementes do Estado no seu geral. Ou seja, tanto nas áreas municipalizadas, quanto naquelas áreas que não estão autarcizadas. Mas dentro dos municípios, há problemas prementes. Digo, a transparência, a gestão dos fundos, mas também há pouco trabalho de casa. Sobretudo no trabalho com os dados estatísticos. Pois. Sabemos que, por exemplo, o processo de coleta de receitas diariamente, o município tem que fixar na vitrine. Então, não vejo aqui candidatos que trazem, por exemplo, quanto é que o município consegue coletar em termos de receitas e o que é possível fazer com aquelas receitas. Pois. Exatamente. Professor Gaudêncio, já fecharmos o nosso programa, eu gostava de ter essa apreciação generalizada em relação àquilo que foram as apresentações, as várias apresentações. Tivemos, a nível da região de Maputo, no município da cidade de Maputo, da Matola Rio e Marraquena. Depois viemos para o centro do país, na cidade da Beira, fomos ao norte, na cidade de Nampula, e voltamos outra vez para o centro aqui em Climane para fazer o último debate eleitoral. Como é que avalia a qualidade dos cabeças de lista? Eu penso que, olhando por aquilo que têm sido as apresentações, as defesas daquilo que são as suas prioridades, pelo menos até agora, dá para entender que os cabeças de lista têm estado preocupados em impressionar o eleitorado. E, por vezes, há uma tentativa de impressionar o eleitorado sem medir como é que esses projetos que eles apresentam serão executados. Como dizia o Raboco, é preciso medir, é preciso analisar até que ponto é que os projetos que são apresentados serão executados. Se existem problemas dentro dos próprios municípios em termos de governação, em termos de transparência, então estes seriam problemas que também deveriam ser atacados para que todo um conjunto de administração e de gestão autárquica possa ter os seus efeitos, porque o objetivo principal pelo qual as autarquias foram criadas era que a governação estivesse mais próxima do cidadão e, ao mesmo tempo, que os efeitos da governação pudessem chegar ao cidadão com mais clareza. Eu estou em minha casa. Ao sair do portão da minha casa, eu tenho que sentir a presença do município. Se não sinto isso, então há algum problema. Muito obrigado. Pois, Sr. Gaudêncio Material, Ricardo Raboco, muito obrigado aos dois por se terem juntado a nós para fazermos esta análise, esta última análise de debate eleitoral a nível da STV. Agradecemos também a si, caro telespectador, que esteve conosco nestes todos os debates eleitorais, que tem estado conosco em todos os debates, sejam eleitorais, económicos, ou todos que queiramos ou que possamos fazer aqui na STV e STV Notícias. Esperamos que também esteja conosco, não só na STV Notícias, mas também na STV Play, que é uma plataforma que o ajuda a poder acompanhar cada uma das nossas notícias, os nossos debates e também os programas da STV Generalista, sem precisar de estar diante da tela de forma tradicional, quanto menos sem precisar de seguir a nossa programação em termos de horário. Esteja conosco sempre. Vemo-nos numa outra ocasião, certamente, em outras frentes. Até lá, fique bem e sempre com a STV.